E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Daniel Sartori e esse é o Tava Vindo Pra Cá. No episódio de hoje eu conversei com um comediante que eu gosto muito, um comediante que eu vi desde o início, que eu assisti ele fazendo quase open mics, talvez, em 2008, 2009, o Kaique Dumont. E foi muito legal esse papo, porque ele tem uma vida bem interessante. Eu acompanhei a vida dele assim ao longo dos tempos no Facebook. E, cara, ele tem muitas experiências de vida, a gente conversou aqui, ele fez palhaço, ele fez teatro, viajou o Brasil com uma peça de improviso, ele fez aquele caminho maluco do Santiago de Compostela, ou Santiago Melo, né? Também tem esse. E, cara, foi um papo bem maneiro, eu fiquei bem feliz, eu acho que vocês vão gostar muito. Bastante sobre autoconhecimento, comédia, como isso muda a nossa vida, se aceitar, e foi um papo muito maneiro. E antes de começar, eu queria fazer um pequeno jabá. Eu tô com um segundo programa, que não vai ser bem um podcast, é um programa de rádio, que a gente vai fazer na Rádio Geek. Eu junto com o Rafael Fanganiello, o Barba, e Leandro de Vera, o homem da voz de ouro. E, cara, tá muito legal. A gente já gravou uns 5 pilotos pra gente treinar, testar quadros, ver a dinâmica como é. E a gente fez as vinhetas essa semana, ficou muito legal, cara. E segunda-feira que vem, dia 4, às 10 da noite, a gente vai fazer o primeiro ao vivo. E eu queria que quem gosta do podcast, quem tem interesse, pra assinar o canal no YouTube do Tava Vindo Pra Cá, que a gente vai soltar lá o ao vivo primeiro. E, cara, vai ser muito legal, que dá pra ligar pra rádio, a gente vai passar o telefone, vocês podem mandar mensagem, a gente vai participando juntos. E pra isso eu preciso que você se inscreva no canal e clique no sininho. Olha só, eu virei um youtuber falando pra clicar no sininho. Segunda-feira, dia 4, às 10. Então, é isso. Lembrando que se você gostou desse episódio, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá@gmail.com, só com elogios sempre, falando assim, eu adorei, apesar disso, eu adorei. Se tiver muito apesar disso, você tem que mandar outro e-mail, que no caso é o meu guardião dos e-mails de ódio, Amaury Silva. Você pode mandar um e-mail para amaurifit@gmail.com ou hotmail.com, ou os dois. Copie nos dois para ter certeza que ele leu. E é isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, ficou um episódio muito legal. Tenham uma ótima semana e é isso, pessoal. Falou! Bom, eu tava vindo pra cá e tinha uma família parada na rua e era uma mãe já mais velha, mais idosa assim. Imagino que é a mãe, porque ela tava segurando a mão de uma criança e ela tava para atravessar a rua assim e tinha um carro parado com o vidro aberto. E o cara que tava sentado no carro, tava sentado no banco de passageiro, olhou pra essa senhora, olhou para a criança e falou, vem cá. E aí eu achei aquilo estranho. Mas eu falei, tá. E aí ele foi, olhou para a senhora foi, parou no carro, pôs a mão no onde pega o vidro assim, né, onde, tipo, apoiou. E aí ele falou assim, veja, senhora. E foi subir no vidro. E aí a senhora, tipo, ela não tirou a mão e prendeu a mão da senhora. Né? E aí o carro começou a andar e a mão da senhora ficou presa ali dentro. E ele começou a andar com o carro e a senhora foi correndo atrás. Foi correndo. E a criança foi acompanhando atrás também. E todos os carros vindo atrás e falando... Ainda de mão dada? Não estava de mão dada. A criança soltou a mão, o que é mais preocupante porque, poxa, uma criança sozinha, sem dar mão para um adulto, é perigoso. E todos os carros vindo atrás assim, falando para. E aí, eles seguiram, acho que 3 quilômetros. E aí, quando parou, ele saiu do carro e falou assim, isso é pra senhora aprender a não soltar a mão da criança. Muito bom, lição de vida, história real com lição de vida. Eu li muito Freud, Camões... Tem um Costinha, falava muito dessas coisas, né? São coisas que a gente aprende pra vida, assim. Freud, Camões e Costinha. É uma tríade boa, né? Então, Kaique, você é o primeiro convidado que eu consigo entrevistar que eu vi o início da carreira. Olha. Que eu lembro de assistir seus shows lá em Belo Horizonte com o Costoli. Eu não lembro mais todo mundo que tava no show, mas aquele lugar do futebol que tinha. Ah, sim, é Gol que chamava. É Gol. As mesas eram tipo aquelas mesas de futebol de botão.
A mesa era de futebol de botão. A gente fez no Botequim Santo Antônio e depois... eu acho que eu fui no Botequim Santo Antônio. Ah, você foi em Santo Antônio. Com umas mesas de madeira, um pé alto, um público de 9 pessoas, mais ou menos. Eu tô bem familiarizado com esse público. Um bar para 100 e poucas pessoas com um público de 9. Era uma coisa linda. E como foi esse começo lá em BH? Por que você já indo bem no início, por que você decidiu fazer stand-up? Então, eu decidi fazer stand-up porque eu sempre tive alguma coisa com comédia. Sempre quem me chamou a atenção primeiro era meu pai. Meu pai sempre foi o comediante da família, uma família grande, tipo, 12 irmãos, não sei o quê. Meu pai era o engraçadinho da família, assim. Sem fazer piada do pavê. Era coisas nonsense mesmo. Meu pai, ele manda os negócios no grupo da família no WhatsApp até hoje, que, tipo, eu fico tirando print falando, velho, meu pai, que retardado. E aí meu pai já tinha essa pegada. E aí lógico, você cresce e fala assim, meu pai é a referência masculina, já que ele faz piada, eu também vou fazer piada. Sim. Né? E aí, cara, eu comecei a interessar e querer ser engraçadinho também e tal. E aí, no terceiro ano do colégio, eu percebi quando eu tava no segundo ano que tinha as caixas de som no colégio, assim, e não acontecia nada. Não tinha nem música ambiente. E aí, quando eu passei pro terceiro ano, que você passa a ser... O terceiro ano é a classe de destaque na escola, né? É uma classe de destaque. Aí eu falei assim, eu virei pra diretora e fiz uma proposta, um projeto, eu era ousado no terceiro ano. Eu falei com ela assim, deixa eu comandar na hora do intervalo, eu venho pra cá na hora do recreio e coloco músicas e tal. E uns amigos meus tinham rádio em Guanhães, a cidade, interior de Minas. Já ouviu falar em Guanhães? Não ouvi. Nem o pessoal que mora lá já ouviu falar, é um negócio complicado. E aí, os meus amigos tinham rádio, aí eles me emprestaram o programa que eles usavam pra fazer vinhetas, pra editar coisas, e eu brincava, tipo, num 486 que eu tinha, o início de tudo mesmo, de computador, de tudo. E aí eu gravava naqueles microfoninhos antigos, lembra? Aqueles Eu lembro, parece um canudinho, né? Um canudinho, era aquilo que vinha, o kit multimídia. Kit multimídia. Kit multimídia, rapaz, era um negócio... E aí eu gravava assim, editava no SoundForge, e aí fazia umas vinhetinhas, fazia tipo entrevistas. Era o Caleb, aquela música do... que o cara mandava um beijinho... Lembra dessa música? Não lembro dessa música. Cara, Caleb. Gente, quem tá ouvindo aí, procura depois. Agora não. Caleb, o cara era incrível. E aí eu gravei entrevista, ele era árabe. Aí eu gravei uma entrevista, eu respondendo coisas e coloquei ao contrário. Aí eu perguntava, Caleb, o que você acha disso? Aí respondia, blá, 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 porque era eu falando ao contrário. E colocava lá... E colocava lá na escola, cara. Eu levava música intercalado com várias coisas assim que eu fazia. Vários quadrozinhos. E aí tinha um pessoal, era a única escola particular da região. Então o pessoal ia de van para cidades vizinhas. E aí tinha uma van que era para Peçanha, a rádio chamava G3. E aí tinha a van que ia para Peçanha, que era 1 hora de viagem. E eu gravava, fazia um programa especial pro cara da van colocar a fita cassete, que ele colocava a fita cassete lá e ia ouvindo a rádio G3 na besta de Peçanha. Meu Deus, que legal. E a galera curtia muito, então. Curtia. Era legal, assim, que criei a rádio lá, então foi a primeira coisa de humor, assim, que eu fiz. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com outras coisas, eu fiz publicidade, e aí, por isso que eu tô rico hoje. E aí... Estamos, né? Estamos, a publicidade é uma coisa incrível. E daí, depois disso, eu fui fazer eu criei um fanzine pra UFMG, eu fazia uma pós na UFMG, e aí eu criei um zine que chamava O Torresmo, que é uma coisa que nasceu de madrugada, eu fiz, tipo CorelDRAW, abri, fui fazendo coisas toscas assim, tinha a história do casamento do Che Guevara com a Hello Kitty, eu tenho isso registrado em cartório, você acredita? Sério? Eu registrei o fanzine, mano. Você registrou a marca ou todo episódio você registrava? Eu peguei a folha, ia lá e carimbava, tipo, tá lá salvo no cartório. Eu tenho as cópias. Que maneiro, cara. pra ninguém roubar. Olha só, pra ninguém roubar aqui. Eu achava que eu era quê, né? Que mas é um sentimento que muita gente tem isso, principalmente no início, né? É verdade. É tão valioso que eu tenho aqui que todo mundo vai querer roubar. É verdade. Cara, isso de zine, eu vi um documentário que é muito legal, que é da história do National Lampoon.
Tá ligado esses caras? Eles eram uma revista de humor. Eu já ouvi falar. E a maioria dos caras, e quando o Saturday Night Live surgiu, eles pegaram todos os roteiristas dessa galera. Era tipo um zine de uma revista de humor de Harvard. E os caras, tipo, ficavam doidão, bebiam e escreviam piada, sabe? E é um negócio que eu acho muito legal, que devia ser mais explorado, né? Sim, parece que tem o Cacete Planeta, eles faziam algo na faculdade, né? Tipo, tinha o Planeta Diário e o Caceta Popular, né? Era isso. E então, daí nasceu, só que tipo, só teve duas tiragens. Como fala? Duas edições. Duas edições, muito obrigado. É um nome tão difícil. E aí, só teve 2 edições, assim, mas era um negócio que tava dando resultado. Eu tenho dificuldade, às vezes, de continuar as coisas, principalmente naquela época, que era eu sozinho. Sim. Então, assim, eu distribuí na FMG. Na segunda, já tava, tipo, meio o pessoal... eu via isso, porque eu deixava, tipo, na Fafiche lá, em cima da bancada, os jornais, e ficava, tipo, às vezes, de perto. De longe, né? Mas olhando, Sim, assim. olhando. Aí alguém passava e falava assim... tem mais um! E eu falava, pô, isso era um incentivo que eu precisava pra continuar. Mas não, o idiota parou. Tinha até patrocínio pra rodar, velho. Você não gastava pra rodar? O primeiro eu gastei, o segundo eu não gastei nada. Que tiragem você fez? Eu tirava, eu acho que o primeiro foi 5 mil, o segundo 10 mil. 5 mil, 10 mil? Caralho, cara. Mas é porque era numa folha só, frente e verso. Porra, mas é muita coisa. É muito. Mas eu vou confessar que sobrava. Eu sempre empolgava muito na hora de rodar. Porque o cara fazia um preço bom, tipo, 5 mil é tipo 100 reais, era PIB, né? 5 mil é 100 reais e, tipo, se você fizer 10 mil vai dar 120, sabe? Tipo, aí eu falava, então vai... Mas aí eu fiz isso, e aí depois teve o surgimento do Twitter, e aí o Rafinha Bastos, ele sempre comentava com piada matérias do UOL e tal. Sim. E aí o Rafinha era um dos poucos que fazia isso, que era o início do Twitter mesmo, assim. Ele já era stand-up ou ainda não? Já fazia stand-up? Já. Eu acho que era o início do CQC, mas bem início de tudo, assim. E aí, cara, eu comecei a fazer isso com um jornal que tinha lá em BH, que é o Jornal Super. Jornal Super. Que é o jornal das notícias sensacionalistas, né? E aí, eu pegava o título das matérias e fazia piada com isso. Aí, tipo, por exemplo, eu lembro uma matéria que teve, um caminhão desgovernado entra na casa do morador, sabe? Tipo, Sim. De madrugada. Aí eu falo, mas pelo menos ele bateu antes, né? Tipo, eu fazia... Ele bateu antes de entrar. Então eu fazia piada com essas coisas e comecei a fazer um vídeo. E aí eu virei matéria do Super. Eles fizeram uma matéria comigo. Que legal. Eu tenho um monte de edição de jornal lá guardada, assim, de recordação. Tipo, humorista faz... Eu nem era humorista, nem fazia ainda. Tava começando... Eu acho que eu tinha feito oficina de stand-up. Daí teve uma oficina de stand-up em BH. Foi quando eu conheci uma galera. Eu quase fiz essa oficina, cara. Sério? Quase. Depois do momento que o Berg fez e montaram um grupo. Isso. Aí teve uma segunda oficina que eu quase fiz. Foi essa. Porque a primeira formou o Queijo, Comédia e Cachaça. E aí depois teve essa oficina. E aí eu fiz. Quem fez foi... Que tá até hoje? Poxa, eu acho que a maioria da galera não continuou, hein? Porque no meu grupo era o Bruno Costoli que não fez oficina. O Carmona não fez oficina. Eu acho que da oficina todo mundo parou. Mas o grupo, daí dessa oficina éramos 5 e a gente formou um grupo. E aí a gente começou a apresentar meio, tipo, não tinha open mic na época, só tinha o Queijo, Comédia e Cachaça. Então, tipo, a gente fez um open mic lá e já virou... eles já faziam há pouco tempo também, né? Fazia 1 ano, né? Então, assim, a gente nasceu e pegamos um bar pra fazer já. E já foi assim, sabe? Tipo, e a gente era muito ousado, cara. Porque a gente pegou um bar e colocou o objetivo de fazer um texto novo por mês. Nossa. Pensa. Nem trabalhava o texto. 15 minutos novos por mês? 15 minutos novos Meu por Deus. mês. A gente apresentava 4 vezes e deixa de lado. Até um dia que eu lembro que o Nando Viana, ele morava em Porto Alegre ainda, ele foi lá fazer com a gente. Aí ele deu algumas dicas, assim, e tal, de tipo como funcionava o cenário. Ele sempre falava assim, cara, vocês têm que ir pra São Paulo pra fazer, fazer contato com a galera lá. Sim. E eu era muito desligado na época disso. E
nunca pensei em vir pra São Paulo, por exemplo, morar aqui. Agora eu não penso em sair daqui, né? É diferente. Diferente. Difícil sair de São Paulo, É né? difícil, né? É difícil. Talvez Nova York. Nova York. Talvez. Não sei. Mirando alto. Mirando alto, no norte, né? Norte. No norte da hemisfera planetária do planeta Terra, né? Se que for um hemisfério mesmo, né? Tem os terraplanistas aí. os terraplanistas dizem que aí tá todo mundo igual, né? Tá todo mundo no mesmo plano. Tá- Tipo isso. Tipo isso. Mas e aí, você veio pra São Paulo depois de... O Nando deu umas dicas, vocês faziam textos diferentes todo mês? Não, então aí o Nando, ele começou a abrir esse horizonte de, tipo, como era em São Paulo, porque até então, a gente, tipo, estamos fazendo o nosso aqui e é isso. E o pessoal do Queijo começou a trazer uma galera de fora. Eu lembro que o Queijo levou o Caruso, levou o Nil Agra. Sempre o Queijo tava levando uma galera, sabe? Sim. Tipo, sempre eles levavam... Eles eram que preocupavam mais com isso, assim. Eles eram mais envolvidos. E a gente acabava que pegava rabeira nisso, assim, porque, tipo, já tá aqui. Às vezes a gente conseguia chamar alguém pra fazer com a gente também e tal. Mas não tinha muito essa visão de, tipo, de profissionalizar. A gente, a princípio, fazia porque era legal, mas não pensava muito, tipo, e aí? Ou viver disso, sei lá. Era uma coisa que estava bem no início e a gente estava ainda muito inexperiente ainda, sabe? E daí, eu tossi do lado, não sei se vocês ouviram. Ouviram, eu sou péssimo em tratar áudio. Então, mas foi uma tossida em dó menor, eu acho que não incomoda tanto. Daí, o que aconteceu? Eu comecei a interessar, eu já tinha feito uma oficina de palhaço, tem um grupo em BH que chama Maria Cutia, você conhece? Não conheço. Cara, é muito legal o grupo. E eu vi uma peça deles que chama Concerto em Ré. Era um ensaio aberto na UFMG. E aí, eu achei muito legal essa ideia que eles começavam o espetáculo, entravam os palhaços, tipo, colocando um pano na frente. E aí, esse pano na frente, eles entravam, tipo, escondendo da gente, como se a plateia não estivesse ali. Eu falava, vocês são retardados? É lógico que a gente tá aqui, sabe? Eu comecei a entrar em parafuso. E aí, eles começaram agradecendo todo mundo. Porque é concerto em ré, começava de trás pra frente. E aí, cara, eles começaram a jogar... Eu lembro que eles começaram a jogar bis pra plateia. E aí, a plateia pegava o bis, assim, aí eles... pegou, comemorava, assim, muito. Eu falava, que linguagem que é essa? Que coisa, tipo, eu não conhecia muito esse universo do palhaço. Aí eu achei incrível, tipo, a vivacidade da coisa, porque é muito... É diferente de... É uma conexão muito forte. É uma conexão, né? É verdadeiro, sabe? Sim. Tipo assim, existe uma alegria ali dentro de estar vendo, tipo, você joga um bis pra plateia, e a plateia pega e porque eles estão dentro daquele jogo. De que a plateia pegar é legal, sabe? E é uma vivacidade diferente. Aquilo me chamou muita atenção, assim. E aí eu comecei a falar, cara, eu quero saber mais o que é isso. Aí teve uma oficina, eu fiz. A oficina, tipo, foi outra coisa. Foi com uma mulher que é até de Campinas. Ela deu uma oficina de 10 dias lá. E a oficina totalmente introspectiva. O pessoal chorava muito na oficina. Eu falava, meu Deus, mas isso é oficina de palhaço? Então, mas isso só de um ponto de vista leigo, assim, também. Uhum. Que essa visão do palhaço ser... O Márcio Balas tem um podcast que ele fala sobre a vida dele, fala de palhaço meu patrão. também. Seu patrão. E ele falou um negócio que eu achei interessante, que eu não tinha noção do tanto que o palhaço é uma experiência de você procurar coisas dentro de você. Às vezes você pode encontrar coisas que você não gostaria que estivesse ali, igual todo mundo é, né? E dele não dar o curso para menor de idade, por exemplo, que não estaria preparado, talvez, para fazer um curso desse. Sim, é muito louco, porque o palhaço é isso, tipo assim, a gente tem que... No curso de palhaço, a gente se vê muito, porque a gente vai... o palhaço, ele ganha vida naquilo que, vamos colocar entre aspas, a gente considera nossos defeitos, as nossas imperfeições, aquilo nosso que não é tão
que você olha e fala assim, nossa, tipo, eu tenho dificuldade nisso, não sei o quê. Isso é onde o palhaço vai ganhar mais força, sabe? É naquilo que ele não, aquilo que ele destoa das outras pessoas, sabe? Se ele tem dificuldade sei lá, em cantar, ele cantando vai ser a melhor coisa pra ele fazer, Ah, sabe? Então, sei. assim, aquilo que você tem, então você tem que se conhecer muito. Por exemplo, eu lembro que nessa oficina, eu tava de bermuda e ela chegou e falou assim, Kaique, você já viu que uma canela sua, uma batata da perna é maior que a outra? E eu nunca tinha visto. E aí eu olhei e assustei muito. Assustei muito, porque eu falei, caramba, é muito maior que a outra. A direita é muito maior que a esquerda. Eu falei, caramba, eu nunca vi isso. Ela falou, pois é muito maior que a outra. E você tomando consciência disso, eu posso brincar com isso, sabe? Sim. Então, é uma coisa assim que, tipo, quanto mais você se conhece, mais elementos você tem pra usar, né? Em cena e tal. E descobrir o seu palhaço mesmo, que não é um personagem, não é tipo, o meu palhaço vai ser assim, vai ser assado. Não é construído, né? Não é Ele construído. já tá ali de algum. Você meio que descobre ele. É. Isso que eu acho que eu não consigo. Eu tenho medo de fazer curso de palhaço e, tipo, só querer fazer isso. Igual eu fiz com o stand-up e a publicidade anteriormente, sabe? Que eu sou muito brusco nas decisões que eu tomo. Eu tava vendo os caras. Tem uns comediantes, acho que foi o Dollens que organizou isso. Que juntaram uma galera pra fazer uma o oficina Avner, com né? o Avner. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar, é Avner The Eccentric. É, E tem show dele inteiro no YouTube, eu achei Tem. incrível o trampo do cara. o Avner, engraçado, o Avner eu já tinha visto em oficinas algumas coisas que eles mostraram, mas quando eu vi ao vivo, ele veio no Risadaria. Ah, Em é? algum ano, não lembro, acho que tem 2 ou 3 anos. Ele veio no Risadaria, e aí naquela noite de estreia do Risadaria e tal, eu vi a apresentação dele. E eu achei incrível. Ele trabalha, tipo, o show dele é antes de começar o show, né? É, É ele arrumando o espaço, não sei o quê. E é isso, cara. muito legal isso, né? É. A plaquinha 5 minutos pro... Cinco- é tipo, é a coxia. O show dele é a coxia. Sabe? Então, porque é isso. Dá pra fazer muita coisa com qualquer coisa. Sim. E o que você acha que o palhaço pode melhorar pro comediante stand-up? O cara que já tá se apresentando, como que você acha que isso pode deixar ele um melhor comediante? Ou... Uma coisa que eu tenho reparado, tem comediante, embora seja uma regra, tipo, o comediante falar de si, mas tem comediante que tem muita dificuldade de falar de si mesmo, assim. E eu acho que ajuda muito nisso. Porque ajuda a gente se enxergar. sim, nem na parte de performance, na parte de... Isso é uma parte. Assim, tem vários fatores, eu acho, que pode ajudar. Mas um dos fatores eu acho que é esse, de se enxergar e ver que isso... E realmente ver isso com humor. Rir dos defeitos. Rir dos defeitos. Porque às vezes a gente tem algumas coisas que é difícil rir, né? Tipo, Sim. você fala assim, poxa, isso dói ainda, é difícil rir. Mas o palhaço, ele consegue transformar isso, sabe? Não estou falando que é da noite pro dia e tal. Mas o trabalho do palhaço, eu acho que ele consegue... Tem mais... Porque a partir do momento que ele mergulha naquilo e ele vê que mostrar aquilo, que ser verdadeiro naquilo é tão potente, ele passa a não ter vergonha daquilo, sabe? E querer mostrar mais, porque a verdade, ela conecta muito, né? Eu acho muita verdade. Não, mas conecta... Eu já tive experiência disso, eu já devo ter falado isso em algum dos outros podcasts, mas, tipo, o dia que eu fui demitido, eu não tava esperando, fui pego de surpresa, tava 3 anos no mesmo lugar. Aí eu escrevi um set sobre ser demitido e um dia depois eu fiz esse set. Tipo, fiz 10 minutos sobre isso. E foi incrível, fortíssimo, entrou muito, todas as piadas entraram. Só que eu nunca mais consegui reproduzir aquela porque era a emoção aquela energia, do momento. Que era a emoção do momento. Que isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu acho que vários comediantes têm, mas é uma que eu posso afirmar que eu tenho. Sim, é difícil. Às vezes, quando é de sentimento, de tipo, sei lá, o ciumento vai falar, eu tenho ciúme, não sei o quê. Como é uma coisa que é recorrente, aí seja tranquilo ele falar durante anos sobre isso. Mas falar sobre um fato que acabou de acontecer, Exatamente, realmente manter essa potência depois de um tempo.
E aí, eu acho que a verdade estaria em transformar isso. Tipo, não sei como fazer, não tô falando que é fácil, mas transformar. Sempre tá. Uma coisa que o Márcio Balas me falou, por exemplo, eu tô com um espetáculo novo, e aí eu tava conversando com ele, antes de ontem, inclusive. E aí eu falei com ele de uma dificuldade que eu tava no início. E aí ele me abriu o olho e falou assim: Kaique, se no início você tava com essa dificuldade, assume essa dificuldade. Tipo, mostra pras pessoas, olha, estou com essa dificuldade e eu sei que vocês também estão com essa, então tá tudo bem, sabe? Tipo, Legal. respira. É uma coisa que todo mundo que fez o curso do Avner que eu encontrei falou assim, respira. Todo mundo saiu com isso. Parece que o Avner trabalhou muito esse lance do respirar. É tipo olhar pra coisa, falar, ok, tá tudo bem, estamos vivos, continua, sabe? Tipo, ao invés de tipo, ai meu Deus, aconteceu, ai meu Deus, pum, sabe? Tipo, não, ok, é isso, vamos lá. Ah, ok, é aquilo, pontuar, sabe? Tem o respiro nas coisas. Então ele falou, Kaique, aí a próxima vez que eu vou fazer agora, eu já vou usar isso, sabe? Sim. Porque é isso, cada momento essa verdade, não dá pra, tipo, ter um roteiro pré-programado, né? Então, Tipo, às vezes eu fico muito nervoso no palco. Seria melhor eu adereçar isso e falar, gente, eu tô nervoso porque tal, uma piada. Do que continuar agindo como se nada tivesse Sim. acontecendo e a plateia ela fica incomodada porque eu tô nervoso. Porque as pessoas estão vendo que você tá nervoso. A partir do momento que, tipo, ok, vocês me pegaram, eu tô nervoso, sabe? A plateia fala, então, tipo... A plateia já relaxa também. Já né? relaxa, porque ela fica tensa também, né? Tipo, ai meu Deus, será que vai relaxar? Porque quando a gente tá tranquilo no palco, a plateia tá tranquila também, né? Embora às vezes seja uma plateia de 2, 3 pessoas. Mas é isso, é de ser sincero. Mas essa sinceridade, essa originalidade de estar ali, ela não é simples, né? Muitas vezes não é, tipo, porque você, até mesmo falar isso, tipo, tá nervoso no palco, é uma coisa que vem na hora, não dá pra falar assim, eu tô nervoso no palco, eu vou falar, ai gente, eu tô nervoso. Porque se falar num lugar de tipo, de raiva, porque o que acontece quando a gente fica nervoso no palco, eu já me peguei várias vezes, é ficar com raiva, tipo, tô nervoso, aí tipo, alguém zoa, não sei o que, eu falo, não sei o que, sabe? Tipo, às vezes descontar, ou então falar, esse microfone que tá falhando, não sei o que, sabe? Tipo, vem uma raiva que é o medo, né? Vem um medo de falhar, de você ser ruim e tal, tudo mais. Então, a partir essa conexão, ela vem muito de, tipo, nesse momento de realmente falar, de assumir o medo, mas com medo. Tipo, ai caralho, sabe? Eu não sei como, isso vem na hora, né? Sim. E essa que é a batalha, é isso que o curso de palhaço, de improviso, sempre busca trazer, essa originalidade, nem sempre consegue. Tem gente que às vezes é velho de guerra e falha. Sabe, não é uma coisa que, tipo, existe uma fórmula, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma jornada de autoconhecimento, né? Total. Acho que a comédia em si, ela busca isso. É você ir se descobrindo e é engraçado, eu já li gente falando isso, que me falaram uma coisa que, tipo, as piadas que você adora, que você começa a fazer no início da sua carreira, só que elas não funcionam, são as piadas que vão ser suas grandes piadas quando você já estiver preparado pra fazer elas. Eu achei isso muito interessante. Eu vou buscar minhas piadas antigas. E eu tento rever, assim, às vezes. Eu até já puxei algumas que passaram a funcionar. E é um trabalho que eu gosto, assim, também. Você tem alguma religião? Não. Eu já tive, já fui católico, já fui kardecista durante muitos anos. Hoje eu não tenho religião, sou bem aberto, assim, a... Mas não é ateu? Não. Acredito em Deus. Você acredita numa força maior? Sim, acredito numa força maior que tipo, tá dentro de mim, enfim. Mas que não importa também. Mas, tipo, acredito que existe essa força. Mas não sou adepto de nenhuma religião, não. Tipo, não sou enquadrado em nenhuma. Sim, claro. Eu me considero espírita, mas eu não vou no centro espírita tem muitos anos. Você é tipo um católico
que nunca vai na igreja. Então, mas é tipo isso mesmo, só que eu acredito nas coisas da religião, em reencarnação, e seja bonzinho, que tem todas as religiões, coincidentemente, né? Seja... Não faça o mal. Não pode matar o coleguinha com uma faca na cabeça. Mas aí, cara, esse curso de palhaço você fez, o que isso te mudou como e você começou a perseguir esse lance do clown, o número do palhaço, como que foi depois que você fez o curso? Então, esse primeiro curso, ele foi bem novo, assim, eu não... Ainda ficou reverberando durante um tempo. Daí eu fiz a oficina de... Aí eu comecei a estudar improviso, lá em BH, com a Uma Companhia, que é o primeiro grupo que começou a estudar improviso em BH, que é a Mariana Muniz, tipo, ela morou na Espanha, tipo, com os caras mais incríveis do improviso, que é o Impro Madrid. E eles eram referência, assim, e aí ela trouxe os jogos que chama Match de Improvisação, não sei se chegou aí já em algum. É bem legal, é um jogo mesmo, sabe? Tipo, tem 2 times e aí eles disputam. É bem legal, assim, tem todas as regras, você não pode fazer piada clichê, perde ponto, é muito legal, assim, é muito legal. Hoje eles não estão fazendo mais. Mas enfim, aí esse grupo, tem a Débora, que ela dava o curso, e outros do grupo também davam. E aí eu fazia os cursos, e aí esse grupo que a gente montou de improviso, chamado Liga da Comédia, a gente teve a ideia de fazer jogos de improviso também. Então a gente fazia o stand-up, dava o intervalo e voltava com jogos de improviso, que a gente fazia no palco. E aí a gente começou a contratar eles para dar oficinas de improvisação pra gente. Ah, legal. E a gente continuou, mas depois parou de fazer, porque quando a gente mudou de bar já não tinha palco pra isso, e viu que... E funcionava o show? Tipo, stand-up, improviso e depois stand-up de novo? Não voltava stand-up de novo. Não voltava? Não, terminava no improviso. Então, o improviso, ele era... Às vezes rolava mais legal, assim. Sabe? O pessoal curtia mais. Porém, que a gente tinha um público pequeno lá ainda, então muitas vezes ficava meio... Tipo, o público já era pequeno e às vezes, quando a gente dava esse intervalo, algumas pessoas iam embora. Então, tinha dia que nem tinha improviso. Cara, teve uma vez, eu só faço... hoje em dia eu consigo fazer uns shows com mais de 8 pessoas, mas eu fiz muito tempo nisso. E teve uma vez, cara, de uma noite de open mic que era no Season 1. Você chegou a colar lá no Antigo? Sim. Na Augusta? Na Augusta. Aí, cara, bateu a polícia civil na porta do bar e levou umas 10 pessoas presas que iam assistir nosso show. Caramba, sério? Sério, cara. A galera tava com drogas. Caramba. Mano, chegou lá e prendeu nosso público. Eu fiquei revoltado, cara. Mas eram comediantes? A droga era as piadas? O que era? Não, tinha comediante. Eu até nem preciso citar não. Não. Mas foi engraçado, foi o dia que eu descobri que o Kenny Lopes não chama Kenny Lopes também. Que na hora que a polícia bateu ali, falou, qual que é seu nome? Aí ele falou, Renato, não sei o quê. Você tá zoando. Renato? Você tá zoando. Renato, cara. Renato. Caralho, eu vou mandar uma mensagem pra ele quando acabar a gravação. Abraço, Kenny. Mas aí isso rolava. E você veio pra São Paulo quando? Eu vim pra São Paulo em 2011. Tá, aí o que aconteceu? Eu queria fazer mais cursos e eu quebrei minha empresa, eu tinha uma loja lá no Shopping Oiapoque, vendia eletrônicos, viajava pro Paraguai, essas coisas, era vida louca. E daí, mas ganhava uma grana e abri uma agência pequena para atender o Oiapoque. Eu fazia campanha deles, fazia festa de aniversário, essas coisas e tal. E as duas coisas meio que quebraram na mesma época, porque a loja quebrou porque eu tava fazendo comédia, era muito mais legal do que administrar uma loja e tava deixando pra lá. E a agência, não era uma agência, eu só atendia eles, era tipo uma house, né? Mas... Sim. E aí eu contratava jornalista, tinha uma equipezinha pra fazer as coisas pra mim. E aí... Shopping Oiapoque, só pra galera daqui entender, é tipo uma Santa Efigênia, né? É tipo uma Santa Efigênia, só que tipo, imagina que todas as lojas de Santa Efigênia são uma galeria gigante, assim. É tipo a galeria do Xing Ling da Paulista, algo assim, só que era o único da cidade maior do que aquilo. Maior, bem maior, exatamente, era o único da cidade na época. E daí, cara, eu fazia... Porque eu vi que a comunicação entre os lojistas era horrível e tal. Aí eu fazia um jornal, criei um jornal, fazia as comunicações com os lojistas, padronizei um monte de coisa, assim e tal. Fiz um trabalho que eu gostava.
E aí tinha um cara que ele jogava tênis com o dono do shopping e abriu uma agência. Aí pegou todas as contas de tudo que o cara fazia. Tipo, o dono do Entendi. shopping, ele tinha várias outras empresas, então passou tudo pro cara. A loja faliu, isso aconteceu. E, Quanto que é o aluguel de uns cubículos desse? Eu sempre tive essa cara, curiosidade. na época, eu lembro que eu cheguei a pagar quase 2.000. Não, era uns 2.500, uma coisa assim. Variava. 2.000, 3.000, chegava a 3.000, assim. Daquele 2x2, né? Sei lá. Sei. Era só curiosidade. Podemos continuar. Daí, eu fui falir e eu falei assim, cara, já que é pra começar do zero, tipo, aí eu tava comprando apartamento, tive que entregar o apartamento, já tinha pago uma parte pra quitar a dívida no banco. Meu pai teve que ajudar a quitar a dívida no banco, que não deu Eita. ainda. Tinha um ano que tinha pegado um carro zero, tive que entregar o carro zero pra concessionária, pro banco. Foi uma Terrível. terrível, foi um caos, assim, eu tava bem mal. E aí eu falei, cara, já que é pra começar do zero, eu não quero começar aqui, sabe? Aqui na casa dos meus pais e tal, eu quero tentar algo novo. Daí eu vim fazer uns cursos de palhaço aqui no meio do ano, em 2010. Fui pra o Festival de Inverno da UFMG, fui fazer com um cara lá que era de improviso, era R$40 o curso, o cara é tipo o discípulo do mestre da improvisação moderna, que Sim. criou o Who's Line, o cara que treinou o Who's Line, por exemplo. Ah, O sei, Who's Line sei. and É Anyway, o... lá o... tem um que é o livro, tem um livro desse Keith cara, Johnston. eu acho, que é bem famoso de improviso. É o Keith Johnston, que ele criou os jogos, o formato de improviso para jogos, né? Sim. E aí o Frank Totino, que era do grupo do Keith, veio pro Brasil. Pô, E que como era legal. Festival de Inverno da UFMG, foi R$40 o curso. Meu Deus. E aí eu fiquei em Diamantina 10 dias bebendo e fazendo curso. Era isso que a gente fazia. E aí, cara, eu fiz esse curso, depois eu fui pra São Paulo fazer mais 2 cursos. E daí tinha um que era um retiro. Um curso de palhaço, que fica em Juquitiba, interior de São Paulo. Você chega lá, você entrega o celular pro pessoal. Você não tem contato com o mundo externo, sem internet, sem nada, durante 10 dias. Caramba. Você acorda, faz meditação, 1 hora de meditação, e depois vai palhaço. É tipo é um negócio bem louco. O Marco Gonçalves já fez. O Marco Gonçalves, que é do improviso aí, conhecido, enfim. Tá no programa da Tatá, né? Sim. Eu cheguei lá, vi foto dele. Daí, eu fiz isso, cara, e daí, quando eu fui fazer o curso aqui em São Paulo, voltei, fiquei na casa do Marcão e do Elídio, eles moravam juntos na época. Marcão? Marco Gonçalves, esse Ah, mesmo sim, improviso. esse cara. E do Elídio dos Sei, Barbichas. Eu conheci ele num festival lá em Palhar, lá em BH. Ele falou, quando você for pra São Paulo, fica lá em casa. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá, ainda tinha o Elídio, aí fiquei amigo deles e tal. Daí, cara, nesse curso que eu fiz em São Paulo, eu fiquei sabendo que tinha uma escola de teatro voltada para humor. E era de graça, era do Estado. E durava 2 anos. E daí eu vim fazer o processo seletivo. Eu me inscrevi, fui fazer o processo seletivo. Eles tinham uns concursos no site. Aí eu participei dos concursos, ganhei um concurso. Aí, tipo, ganhava, sei lá, era de coisas de humor, né? Aí eu ganhei o concurso, aí eu fiquei muito empolgado com a escola e fiz processo seletivo. E eu não queria que ninguém em BH soubesse que eu tava fazendo esse processo seletivo para mudar para São Paulo. Então eu vinha para São Paulo de ônibus, tipo, saía de BH, falava com meus pais, tô indo dormir na casa do amigo. Nossa, mas Aí por que você fazia isso? Você tinha vergonha de... Não, eu não queria que De influenciasse. ser do teatro? Não, cara, eu não queria que influenciasse, eu queria tanto mudar pra São Paulo, na época, que eu não queria que, tipo assim, eu tava quebrado, não tinha dinheiro pra nada, e tipo, se o pessoal soubesse, Kaique tá querendo mudar pra São Paulo, sabe que tem aquelas coisas que pesa, aí vem falar, mas cara, São Paulo, mas lá é difícil, não sei o quê, e meus pais também, eles iam ficar meio, tipo, poxa, acabei de quebrar a loja, vou mudar de cidade, assim, então eu não queria essa influência. Entendi. Daí foram 3 etapas do processo seletivo, todas as etapas eu ia, falava, tô indo dormir na casa do meu amigo, saía de mochila, ia pra rodoviária, chegava de manhã cedo, fazia a prova, pegava o primeiro ônibus depois e voltava pro BH. Então eu fiz isso 3 vezes. Na terceira, minha mãe falou assim, Kaique, você tá me enganando. Você tá indo pra algum lugar. Que amigo é esse aí, Kaique? Você tá ficando com alguém, não sei o quê. O que é? É uma menina, você tá morando junto? Ninguém sabia o que era. Aí, passei e falei pra eles. E aí fiz um show lá em BH.
que meus amigos apresentaram de graça pra juntar uma grana pra trazer. Tipo, foi pouco, mas pagou meu primeiro mês de aluguel. Eu acho que eu lembro desse show, que o pôster era um pedestal... Era eu Era na na rua... rua meditando com o nariz de palhaço, assim. Ah, no não. meio, que um Camilo tirou Eu a lembro, foto. eu lembro de uma que era você com um pedestal segurando uma trouxinha de roupa. Era disso, Era era disso, isso mesmo. né? Era dessa série. Eu lembro Deixa eu disso. ver se eu tenho. Não. Mas no podcast também não ia dar pra pessoal ver, né? Se É, eu não achasse dá. aqui. Tem essas limitações. né? Imaginem, pessoal. E daí, cara, eu fui e aí eu vim, assim, tipo, aqui cheguei porque tinha uma... Passou e veio. Passei, aí tinha uma bolsa pros alunos e eu achei que eu ia conseguir essa bolsa, mas como eu estudei no segundo e no terceiro ano nessa escola particular, porque eu tinha bolsa, eu não pude ganhar a bolsa, porque era só pra quem estudou em escola pública. Então eu fiquei 6 meses, eu só podia tentar a bolsa no outro semestre. Nossa. E aí mudou a regra e eu consegui. Mas durante esses 6 meses, não consegui a bolsa e aí passei perrengue, assim. Tipo, eu morava numa pensão, não tinha nada, não tinha fogão. Aí você era obrigado a comer fora, sem ter dinheiro pra comer fora. Era uns negócios bem loucos, assim. Mas tudo bem, tipo, foi a fase de adaptação, ainda tava de boa com isso. E aí eu fui e surgiu a oportunidade de fazer Ana Hickman. Tinha o concurso, a Maratona do Humor Sim. e o concurso de stand-up, que aí começou a pintar uma grana, porque aí eu comecei a apresentar lá, e que tinha um cachê, e fora isso começou a surgir uns eventos. Então, daí eu fui e tal. Porque te viram na TV e chamavam pro evento. Pô. Ou então alguns eventos também, porque como tinha um grupo em BH, o pessoal falava, Kaique, você quer vir? Tipo, sei lá, pintou um evento aqui, a gente divide, tipo, pagar minha passagem, sobrava um pouquinho e eu ia. Ah, legal. Então, eu fiquei um tempo fazendo isso. Até que... Aí eu fazendo sempre cursos de improviso aqui. Com o pessoal jogando no quintal e tal. Até que, tipo, surgiu, em 2013, me chamaram, a Rena de Faria, que era do Jogando no Quintal, ela tava dirigindo um espetáculo, que era num ônibus e tal, de improviso, que ganhou a Lei Rouanet, tinha milhões pra gastar, e a gente comprou um ônibus e o ônibus por dentro, ele era tipo é como se fosse, chamava forasteiros, então era como se a gente chegasse na cidade e a gente morasse no ônibus. O ônibus só tinha as 8 cadeiras atrás e na frente era um chão de madeira, todo de madeira, assim. Que Tinha um legal. camarim no meio, tinha uma cama, tinha mesa, a gente viajava jogando. Era muito legal, cara. E Mas aí, o palco era o ônibus? Ou... o palco era um ônibus, a gente tinha... E tinha uma lona. Então a gente chegava nas praças, nas cidades, e tipo, e o cachê era bem bom na época. Então a gente viajava tudo por conta, ficava em hotéis incríveis e tudo, e chegava na cidade, aí chegava na praça, colocava a lona, e o ônibus também era o cenário. Ah, legal. Então e era muito legal, o figurino era bacana, e o pessoal era legal, então tipo, foi 2013, foi bem bacana isso, assim. E vocês rodaram o Brasil inteiro. Como que era esse A gente espetáculo? rodou 8 estados, e foram 28 cidades, 26, 28 cidades. Porra, animal. Foi bem bacana, cara. E aí o espetáculo era assim, eram jogos de improviso, mas que formavam uma história. Então a gente começava pedindo coisas pra plateia, memórias, histórias da vida dela. A gente procurava saber coisas da cidade e cada cidade a gente fazia uma história diferente a partir das pessoas que a gente entrevistou e pedia coisas durante o espetáculo. E a partir da cidade também. Eu lembro que a gente fez... Muito legal. Aí eu lembro de uma história que a gente foi em Santa Rosa, que é a cidade da Xuxa, no Rio Grande do Sul. Aí... eu acho que é. Aí a gente foi lá, cara, e... Lá é a cidade da Xuxa e do Tafarel. Só que a gente ficou com Xuxa na cabeça e tal, parará, e a gente chegou e tal. Aí alguém falou assim, no meio da apresentação, eu lembro, um dos atores falou... porque não sei o quê, porque essa cidade nós estamos aqui, e essa casa, tipo, como se fosse a cidade, é da Xuxa. E a plateia tava muito com a gente, a plateia, tipo, se afastou. E aí a gente já tava no final do espetáculo e tal, e aí a gente foi, tentou voltar e tal, a plateia voltou um pouquinho, mas não foi a mesma coisa. Aí a gente procurou saber depois. O pessoal não gosta da Xuxa na cidade, não. A gente achou mó legal falar da Xuxa e tal. O pessoal não gosta, porque parece que a Xuxa não fala que é de lá, sabe? Então o pessoal, tipo, não gosta. Mas, assim, em geral, cara, eram coisas muito legais, assim. Era muito gostoso esse espetáculo. Tem boas recordações. E o stand-up durante esse tempo, você continuou fazendo ou você deu uma parada? Então, foi o ano que eu meio que dei uma parada de fazer stand-up.
e que foi o que prejudicou, que eu digo assim, eu poderia estar em outro lugar hoje Sim. se não tivesse parado. Porque, tipo, eu tava já... Tinha acabado de fazer Ana Hickman e tal, tipo, não que fosse um programa legal, mas, tipo, Então, pô, mas deu uma acho que deu uma visibilidade. visibilidade boa aqui em São Deu. Paulo, principalmente, né? Então, assim, eu tinha acabado de fazer Ana Hickman e tudo mais, e aí eu fui, cara, e tava... Começou esse projeto, eu me empolguei nesse projeto, e fui fazer, e acabei esquecendo, tipo, deixando pra lá, sabe, o stand-up, porque, tipo, não dava... Tava muito corrido, tava tudo muito corrido, assim, era muito show e tal, e aí pra pensar em stand-up, acabou que foi meio natural. Eu falei assim, Sim. não, esse ano é do improviso. Só que 2014, quando eu fui voltar, já... Não, esse espetáculo foi em 2014. Foi a Copa, né? Foi o ano da Sim. Copa. Foi em 2014. Em 2015, quando eu fui voltar, tipo, falar, galera, agora eu tô aí de novo. Era como se eu fosse um desconhecido pra galera. Tipo, Um open de novo. pra chamar pra show, pra tudo. Tudo que eu já fazia normalmente, tipo, foi bem lento, eu fui voltando aos poucos, e isso me desanimou um pouco na época. Então eu fui meio que, tipo... e aí eu fui buscar outras coisas. Aí eu falei assim, será que... E aí eu fui tipo, será que eu invisto no teatro, não sei o quê? E fui me descobrir, tive umas fases meio pesadas, assim, meio, sabe, aquelas fases meio down e tal, que você tá... Sei. o que que eu faço minha vida, não sei o quê e tal, será que é isso mesmo, será que não é? E aí pintou o trabalho na exposição que não tem nada a ver com humor, que foi um ponto fora da curva, que foi trabalhar com a Marina Abramovic. Que deve ser incrível Que ter cara... acesso a essa pessoa, né? Cara, foi uma coisa, assim, muito louca. Só fazendo uma pausa aqui, a Marina Abramovic, ela é uma artista, tem gente que não conhece ela, mas ela faz muito... Qual que é o tipo de arte que ela faz? É performer. É performer. E ela tem várias coisas, tem um documentário dela, que até Kaique apareceu no documentário, e que é muito legal. Ela é talvez a maior artista de performance, assim, de todos os tempos. Ela é né? uma das precursoras, assim, ela é considerada, tipo, a avó da performance. Nossa, aquele do arco e flecha eu acho sinistro, cara. Cara, é incrível. Mas É muita conexão, né? Tipo, o cara segura a flecha, ela segura o arco. É isso. Tipo, se o cara desconcentrar e soltar a flecha, vai no peito dela. E eles ficaram muito tempo ali, cara. Eles muito caem louco. pra trás ainda, né? Inclinado pra trás. Nossa. E eles moraram numa Kombi durante anos, sabe? Foram casados, enfim. Ela tem um trabalho muito... E aí ela que começou a trazer pra mim esse trabalho com ela, que eu nem imaginava, era só um trabalho que eu me inscrevi e passei. Era um processo seletivo todo diferente, que eles queriam ver a energia das pessoas. Tipo, não importava muito sua experiência. Não, de sentir mesmo. Chegava lá, fazia entrevista, fazia uns exercícios e eles sentiam se você tava na pegada de fazer esse trabalho ou não. Louco, né? Que legal. Tipo, é uma coisa modernosa, assim. Sim. A performance, eu acho que ela é isso. A performance é uma coisa que ainda não... Sei lá, não é vista ainda... Tipo, é vista como uma coisa muito estranha, mas que no futuro vai ser o normal, sabe? Eu acho que ela tá bem à frente. Mas, enfim. Daí, eu comecei a trabalhar com ela e trouxe muita questão da meditação, porque o trabalho dela, a gente fez o treinamento para começar a exposição, porque o que eu fui contratado, eu mais 40 e tantas pessoas fomos contratados para fazer. A gente ia conduzir as pessoas no método dela, que chama Método Abramovic, que são 2 horas que a pessoa passa num espaço em processo de meditação. Em silêncio, com fone de ouvido que tapa, que esqueci o nome agora. Tapa ouvido agora. Tapa ouvido que não ouve nada. Esse é o nome. E aí você passava 2 horas ali dentro vivendo essa experiência do silêncio, de se ouvir internamente e tudo mais. E o treinamento que a gente teve com ela foi tipo a gente fez isso por 2 dias, que era ficar 2 dias em jejum, tipo, no final, acordava, podia tomar um café, ia pra lá. 8 horas começava, a gente passava por exercício de meditação até 7 horas da noite, mais ou menos, sem comer nada. E aí só depois que a gente ia comer, assim. E eu entrei em estados que eu nunca imaginei, assim, cara. É muito louco. A gente ficou 2 horas e meia andando em câmera lenta. Nossa. Que é uma das coisas que ela mais trabalha, assim. Que era andar em câmera... Tanto que depois a gente fez quando acabou a exposição, juntou uma galera e a gente fez na Paulista.
A gente andou alguns quarteirões da Paulista, deu 3 horas, eu acho, andando em câmera lenta. Que legal. Algumas pessoas passaram, tiraram foto, assim, depois mandaram, viram. Ah, eu te vi. Foi legal. E aí, era um trabalho que era muito, assim, meditativo mesmo, sabe? De você ficar olhando pra uma parede, pra uma cartolina azul, durante 1 hora. Aí você levantava, não sei o quê, respirava um pouco. Aí, escrever seu nome, esse foi foda. Escrever seu nome em 1 hora. Tipo, você tem 1 hora pra escrever seu nome, você não pode escrever mais que isso. Eu tive alguns treinamentos em luta, tai chi. Que tá tudo conectado. Tinha uma forma lá que a gente fazia que um dos exercícios era fazer essa forma durante 1 hora, lentamente, pra dar 1 hora O fazendo Tai Chi ele é aquilo. muito conectado com isso, né? É. O Tai Chi é muito essa Meditação pra muita caralho meditação. também. Então ela tem esse trabalho que ela foi pegando de várias... Ela morou na China, morou em vários países, então ela foi pegando de várias culturas. E ela criou um método dela, assim, que é uma junção de várias coisas. Então a gente passou por isso e a gente conduzia as pessoas. Então, assim, eu meditava muito por dia, assim, por estar trabalhando lá. Então eu estava num outro estado. E eu conheci outros performances. Aí eu participei do Frango na Relva. O que é o frango na relva? Frango na Relva é o pessoal do grupo Empresa, que é um grupo lá de Goiânia. E o Maurício Yanês, que é daqui de São Paulo, que são performances incríveis, assim. Eles criaram que era toda terça-feira, às 8 horas da noite, eles sentavam num tapetinho verde, que era a relva, para comer frango e tomar cerveja, só que pelados. Lá dentro do Sesc. E aí, a primeira vez que eu passei lá e vi isso, eu falei, nossa, que diferente. Na outra semana eu já tava lá pelado, comendo frango. E aí eu participei, aí teve um dia que eu organizei, porque eles tinham, era toda terça-feira, só que eles tinham uma apresentação na terça-feira. E aí eu organizei o Frango na Relva e foi muito legal, cara. Então eu comemorei meu aniversário no Frango na Relva. Caramba. Uma menina que visitou a exposição, depois eu namorei com ela. E ela, a primeira coisa que eu convidei ela foi pra ir no Frango na Relva. Depois a gente riu muito. Primeiro encontro já pelado. Primeiro encontro, ela não quis ir, não. Eu acho que por isso continuou, né? Porque ela não foi. Mas aí, esse frango teve esse momento que foi um outro momento que foi incrível na minha vida também. Só que esse momento também eu me afastei um pouco do stand-up de novo. Sim. Entendeu? Até porque tava essa coisa meio vai, não vai, vai, não vai. E aí eu vivi muito isso. E aí quando acabou isso, eu comecei a voltar de novo e tal. Mas mesmo assim, tipo... E daí o cenário já tinha mudado muito. Já entrou lance de vídeo no Facebook, páginas. Então assim, mudou muito. E eu, tipo, onde eu entro nisso? E daí eu fui vivendo vários processos, assim, até, tipo, falar... Cara, eu tenho... Por que eu tenho que fazer só stand-up se eu tenho experiência de palhaço, de improviso, de tudo, né? Então, daí que eu comecei a pilhar até entrar nesse formato de show que eu tô fazendo agora, que é o Comediante Nômade. Comediante Nômade. Que é uma coisa que eu sempre tive medo, que é apresentar pra poucas pessoas. Sempre que alguém falava assim, vai ter um aniversário do meu filho, você apresenta? Aí eu, tipo, eu apresento, tipo, por favor, não me chame. E eu fiz um formato agora que é pra isso. Que é pra apresentar pra poucas pessoas, sabe? Que é um formato diferente. E o fato de não ser só stand-up, ele me dá uma liberdade de fazer muito... Porque a ideia é, tipo, eu chegar num grupo, numa casa de uma pessoa, na sala, igual eu fiz já, a estreia. Tem 20 pessoas ali. Quem são essas pessoas? O que eu posso fazer nesse universo delas, sabe? Tipo... Que legal. Tipo... Sei lá, elas são mais... tipo, eu tô nessa casa. O que é essa casa? Qual que é a história deles? Então, o que eu posso agregar? Tipo, não é um palco. A ideia é não fazer um palco e plateia. Em alguns momentos, sim, mas, tipo, juntar as coisas, sabe? Então, por exemplo, eu fiz jogos de improviso, eu trouxe a galera pra fazer, e rolou muito legal, assim, sabe? A conexão. Então, tinha um lance de estar perto das pessoas, fica muito mais claro. O que funciona, funciona muito. O que não funciona, você vê na sua cara que não funcionou, sabe? O palco ainda tem um distanciamento ali, que você ainda fica, tipo, dá pra você se esconder. É louco, né? Porque depois que eu comecei a fazer esse show, eu vi que o palco, você tá muito exposto. Tá muito exposto. Mas tem um vão ali, né? Mas tem ainda uma
uma coisa ali que separa. Agora, esse formato, ele tira essa coisa que separa. Sem luz, sem nada. Nada. Tipo, eu fui fazer a filmagem, né? Então tem uma produtora, que é a Tomada, a gente tá fazendo a parceria, que eu quero filmar bastante, colocar o conteúdo na internet e tal. A ideia é essa também, alimentar minhas redes sociais. E daí tinha a luz pra filmar, mas tipo só destacava aqui, mas tava tudo, Sim. não tava apagado, era uma casa, né? Então tava as luzes acesas, tudo ali, só tava focando mais em mim. E as pessoas ali. E foi muito legal, porque tem coisas, tipo, aí tinha um cachorro que passava às vezes. E, tipo, aí o lance é esse, tipo, o cachorro passa, eu não posso ignorar o cachorro. Sim. Sabe que o cachorro passou? A pessoa tá aqui na frente, eu tô vendo que, tipo, ela tá com uma cara assim, eu não posso, tipo, sei lá, ela tá do meu lado, eu posso, tipo, chamar e falar, e aí, sabe? É uma coisa muito mais próxima, é muito louco. É. É uma sensação totalmente diferente, totalmente diferente. Eu filmei um show meu esses dias e no meu celular, acidentalmente, eu peguei uma mulher da plateia. E eu tenho toda a reação Que legal, dela cara. durante o meu show. Só que eu não tive coragem de assistir inteiro. Eu Sério? só olhei pra cara dela nas partes que as piadas estavam funcionando. Mas eu tô com isso guardado pra Legal. um autoexame. Aquele dia que você tiver mais acordar e falar, não, hoje eu tô... Nada me abala. É difícil isso, né, cara? É difícil. Porque, por exemplo, na plateia sempre tem isso. A gente pode falar, pode fazer, sei lá. Cara, eu acho que isso é uma coisa que é difícil mudar. Falar assim, não, tem uma pessoa... tipo, tá todo mundo gostando do show, mas tem uma pessoa com o cara ruim, é só não olhar, ignora. Mas, cara, parece que tem um imã ali que de vez em quando você sempre tá olhando. E quando tá mais perto, assim, às vezes eu olhava e tinha uma pessoa que, tipo, tava com cara de interrogação, porque não entendeu a piada, por causa de alguma coisa assim. E, tipo, isso fica muito mais evidente, isso mexe. E o meu objetivo é, tudo que mexer comigo, eu tentar jogar, sabe? É tipo, parece que cada espetáculo... É engraçado que eu tô falando assim, mas eu só fiz um, né? Não sei. Mas agora, tipo, eu já tenho mais 3 marcados. Mas assim, o objetivo é cada espetáculo eu falar assim, tá, eu tenho esse recurso, tenho esse recurso, tenho esse recurso, eu tenho os quadros já na minha cabeça do que eu vou fazer, de textos, de tudo. Tá tudo pronto. Mas eu não sei ordem que eu vou fazer. Eu não sei direito se eu vou fazer tudo ou não. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Muitas vezes eu tô muito entrando com esse ar da improvisação, sabe? Sim. Tipo assim, eu não vou fazer uma improvisação. Lógico, tem uns jogos de improviso que eu faço no meio. Não é um espetáculo de improvisação, mas a minha sensação quando eu entro é tipo, o que isso reverbera em mim? E daí eu vou reagir, entendeu? Daí eu vou jogar com isso, vou não sei o quê. Que é muito difícil pra mim, isso também, sabe? Tipo assim, então cada espetáculo vai ser uma coisa nova, sabe? Porra do caralho, espero que você faça mais de 2, ao contrário do seu Zine. Não, eu vou fazer. Já tem 3 marcados, então já vai ser mais. Pô, e alguém que quiser ter... E você tá abrindo isso, tipo, eu quero um show desse na minha casa pros meus amigos. Sim. Não, agora eu vou começar a vender, inclusive formatar, porque eu filmei esse primeiro, a gente vai fazer um teaser, assim, e aí virar um produto mesmo, assim. Sim. Oferecer mesmo e tal, montar todo o material de divulgação. Ainda não tem, mas quem quiser é só entrar em contato comigo, que a gente vê isso pessoalmente, vê isso, conversa, mas a ideia é, tipo, focar nisso, sabe? Porra, interessantíssimo. Fiquei com vontade de ir. Talvez eu até organizar um pra então. amigos próximos. Sim, Pode ser legal. podemos fazer aqui. Vamos chamar a galera agora? Chamar a galera agora. Porra, muito maneiro. E em que momento você teve o lance lá da viagem pra Santiago? Que é um dos temas que você deve abordar nesse lance do comediante nômade, né? Então. Que eu lembro das suas postagens. Então, o meu sonho era fazer o caminho de Santiago de Compostela, assim. Eu sempre ouvi falar, minha mãe sempre era louca com esse negócio e tal, e falava, aí eu via Paulo Coelho e via as imagens. Eu sempre queria ir pra Espanha pra fazer o caminho.
Engraçado, no Comediante Nômade, o Nômade era mais em função Da mudança de casa. da mudança de casa. Mas quem me conhece acha que é em função de eu ter viajado. Como você falou que agora. Engraçado, É. Eu achei que era por causa disso, da peça que você fez também. Eu pensei em comediante delivery, mas eu acho que ficava muito. Eu acho que delivery é estranho. Mas o Nômade, bom, aos poucos as pessoas vão entendendo, eu acho. Mas o Caminho de Santiago era eu sempre tive vontade de fazer o Caminho de Santiago. E aí eu tinha acabado de trabalhar na exposição da Marina Abramovic. E juntei uma grana, fiz uma vaquinha também, online. E que as pessoas... foi uma ideia que eu tive, assim, para ajudar com as despesas lá, que é tipo as pessoas que contribuíssem qualquer valor com a vaquinha. Eu levei um livro, que é um caderno, eu fiz o livro dos peregrinos. E eu colocava o nome da pessoa, se a pessoa tivesse um desejo, alguma coisa assim, um pedido, eu anotava, e toda a igreja que eu ia lá no Caminho de Santiago, eu acendia uma vela. Legal. E pedia para aquelas pessoas. Foi muito legal, assim, tinha gente que eu tive pouco contato, cara, e, tipo, doou uma grana, assim, sabe? Foi muito legal mesmo, eu consegui arrecadar 6 mil reais, e... Daí na época o euro tava caro, tava 4,60 eu paguei no euro, pensa. Nossa. Daí, beleza, mas aí eu fui e são 800 quilômetros, 30 dias caminhando. E eu nunca saí do país, só Paraguai, né? Eu acho que Paraguai não conta. E 800 quilômetros, cara, 800, a pé. Você caminha tipo em torno de entre 25 e 32 quilômetros por dia. Mas você vai em galera ou você só pega sozinho, assim, por ali? Não, sozinho. Tem as setas no caminho, que você vai seguindo, as setas amarelas, que é a marca do Caminho de Santiago. Eu fui fazer o caminho francês, que é o caminho tradicional, que é o caminho que o Paulo Coelho descreve lá nos livros dele. Que começa na divisa com da França com a Espanha e vai até Santiago de Compostela, que é quase no litoral. Então você atravessa a Espanha inteira. Eu passei por, 4 regiões da França diferentes, que cada uma com costumes e um jeito de falar totalmente diferente. Sozinho e você machuca, torce o pé. Então, mas tem um fluxo de pessoas passando. Não, tem um monte de peregrino. E aí você chega, você vê qual albergue que tem lugar, e você fica Saiu até no Estadão, que tinham 2 jornalistas do Estadão fazendo a caminhada também, e eu tava acompanhando pelo... Eu não tava usando internet, só que quando eu chegava no albergue, eu conectava, porque eu fiz o diário. Tem lá no facebook.com/Kaique no Caminho, que tem o relatório e fotos de todos os dias. Eu levei uma GoPro do Daniel Murilo, ele me emprestou. Legal. E fui fazendo fotos com a GoPro e escrevi o diário de cada dia do caminho. E aí eu postava. Eu só usava a internet pra isso. Na época eu namorava, a gente combinou de não se falar. Eu mandei, eu acho que 1 e-mail, 2 pra ela nesse tempo e ela também. Então, eu queria me afastar de tudo mesmo, assim. E fazia os diários. Escrevia os diários. Mas não usava a internet, não olhava meu Facebook, nada. Música, enquanto estava andando. Às vezes. Muito pouco. E porque aí a caminhada era assim, eu caminhava sozinho, só que, sempre tem um grupo, quem começa num dia sempre se esbarra. Sim, então, imagino. Aí eu comecei, e porque os trajetos, sempre todo mundo para nas mesmas cidades, porque já são trajetos, assim, sei lá, daqui até lá você passa por 4 cidades e dá 25 quilômetros. Mas se você andar uma cidade a menos, dá 18. Então é pouco pra você andar no dia. Aí se você passa uma cidade a mais, já dá 34. Aí já é muito. Então, sempre todo mundo acaba parando nos mesmos... Já tem uns guias, com os livros que você compra de guia, né? Que tem estabelecido ali. Às vezes você para numa cidade antes, mas depois quando é pertinho... Isso acontecia. E você foi nessa viagem sem intenção de algo religioso em si? Sem. É autoconhecimento. Autoconhecimento e passar um tempo sozinho e... Isso. Eu tinha acabado de sair desse negócio da Marina, desse trabalho, que era totalmente meditativo. E aí eu quis fazer isso. Que era o meu sonho. E aí eu fui caminhar. E só que eu, cara, eu tive bolha pra caramba. Eu caminhava, com dor, assim, meu pé... Eu fui parar em médico 3 vezes. 2 médicos falaram assim, cara, se você não parar 2 dias, você vai perder seu pé. Meu Deus. Nesse estado. E eu não parei, porque eu não tinha tempo sobrando. Eu não tinha experiência.
Aí, Tipo, sua passagem era voltando de lá. Se não chegasse, você perdia. não, na verdade era voltando de Madrid. Eu cheguei em Madrid, depois eu fui pra lá. Aí eu era chegando em Compostela e eu voltava pra Madrid. Sim. Mas, tipo, cara, eu queria fazer, sabe? Eu fui pra lá pra fazer, tipo, aqui é... Você não pode voltar pro Brasil e falar, eu não consegui pós de bolha no pé, né? Exatamente, sabe? Tipo, hoje eu até penso e falo assim, cara, foi mais uma questão interna, sabe? De tipo... Precisar completar aquilo. Né? eu preciso, mas tipo, precisa de quê? Sabe? Na verdade, assim, não, mas duas partes do trajeto eu tive que, tipo, entre uma cidade e outra, às vezes, pegar um ônibus. Porque não conseguia caminhar mais, assim, de tipo, perdi o joelho também. Muita descida que você força o joelho, então, tipo, tinha uma hora Eu que imaginava que era algo mais de boa, porque um monte de velho faz isso, né? e às vezes os velhos se dão melhor do que os mais novos, cara. Ele já tem um parece que quadril novo. Não, porque eles vão trabalhar, eles já, sei lá, já se preparam há muito tempo. Mas o que eu vi tinha muito pessoal mais velho lá, muito os velhinhos lá que, tipo, o que eles faziam? Caminhavam um dia, no outro dia, no mesmo trajeto, pegava ônibus. Aí eles, tipo, caminhavam quando eles queriam, sabe? Não caminhavam todo o percurso. Mas também eu fui com preconceito com isso. Eu fui, não, você tem que caminhar e andar todo dia, mesmo se estiver sangrando, sabe? Tipo, é guerra. E não, cara, o negócio é viver aquele momento, que é o lance também da improvisação, de tudo, que o que é o momento? Seu pé não tá conseguindo? Cara, você não tem obrigação de nada. Vai lá e pega um ônibus e vai e chega na cidade e vive a cidade. E é o caminho também. O caminho, ele não tem descrito. O caminho é você caminhar todos os dias e você olhar para os lados e ver isso e ver esse sinal e ir nessa igreja e ver esse desenho. Não, o caminho é... Deixa que ele te mostre o que é. Para cada um é uma coisa. E foi uma briga que eu tive, porque eu tinha esse livro... Na verdade, foi assim. O livro dos peregrinos, que eu ia em todas as igrejas, eu ficava assim, nossa, mas se eu pegar o ônibus agora, eu vou saltar 2 cidades, que eu ia passar por elas, e ia acender a vela nessas igrejas. Então, eu vou ficar devendo. Sabe? Eu tive um lance assim comigo. Então, foi bem complicado, mas eu cheguei em Santiago de Compostela e foi uma chegada tipo cinematográfica, porque eu cheguei e comecei a ouvir uma gaita de folha ao fundo assim, e aí quando você chega por trás da igreja para chegar na frente, que é o clássico, a igreja de Santiago de Compostela e tal. E aí quando eu passei do lado assim, o cara que tava tocando gaita de fole, tipo, tava tocando muito bonito e foi, tipo, as pombas voando, sabe? Legal. Aquela coisa, assim, de filme. E aí eu cheguei e tinha um cara que colou, um italiano lá, que colou, tipo, me filmando. O hobby dele, aí depois ele me falou, o hobby dele é filmar os peregrinos chegando. E aí quando eu cheguei, cara, eu olhei o negócio, eu tava com febre. O último dia eu caminhei com febre, tremendo, porque... Meu Deus. Foi punk, porque, tipo, peguei chuva no dia anterior, e aí acordei com febre, mas, tipo, porra, tem que chegar. Aí eu cheguei, cara, me entupi de remédio, cheguei lá, assim, olhei, e aí eu sentei e olhei pra catedral, pra igreja, e aí passou um monte de coisa na minha cabeça, e a coisa que veio foi, tipo, caramba, o mais legal não é chegar aqui. O mais legal é o caminho, velho. Sabe? Aí quando eu cheguei lá, olhei pra igreja, que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, no segundo dia aconteceu isso, no terceiro dia aconteceu aquilo, no quarto dia, e eu achando que o mais importante era chegar. Era chegando. Não é, cara, não é. O mais legal é essa caminhada mesmo, sabe? É muito louco, porque, tipo... Tem gente que eu fico vendo muito... Às vezes a gente tem isso, né? Tipo, na comédia, nas coisas que a gente começa, a gente fala assim, nossa, eu quero ser sucesso, eu quero estar na TV, eu quero isso, quero aquilo. Cara, o Porchat não tem prazeres. Por exemplo, pegando o Porchat como exemplo, ele não tem prazeres que a gente tem hoje, Sim. que a gente nem presta atenção, né? Por exemplo, se a gente quiser fazer um show num bar pequeno e curtir esse lance de bar pequeno, de ficar lá bebendo depois e com os amigos, não sei o quê, ele não pode fazer isso, cara. Sabe? Tipo, então isso é uma coisa que... Tipo, essas coisas que a gente passa são coisas que a gente tem que aproveitar muito, porque quando a gente estiver num outro lugar, não vai ter isso mais. Todo mundo fala que esse início que é o mais legal, né? Eu lembro tinha uns posts da Calabresa,
do Adnet, você lembra quando eles faziam, era o Clube da Comédia que eles eram? Não lembro qual que era. Não, acho que Não, eles apresentavam no ao vivo. no ao vivo, No ao vivo, mas eu mas não não lembro o lembro o nome nome. da noite. No ao vivo que tinha eles e tal. E aí algum deles postou a foto deles no início, assim, e tipo, e todos eles comentando, tipo, nossa, teve aquele dia que a gente não tinha dinheiro pra comprar isso e não sei o quê. E todo mundo, tipo, morrendo de saudade, porque realmente é isso. Então o Caminho de Santiago, ele me mostrou muito isso, assim. Como que, tipo, foi muito legal, mas em alguns momentos eu tinha muita ansiedade de chegar. E chegar, a chegada mesmo, tipo, ok. É ok. Mas, e aí eu cheguei, como um dia eu peguei um ônibus, eu passei na frente da galera que geralmente eu tava encontrando, porque eu não queria encontrar com eles mais. Eu queria, tipo, encontrar com pessoas novas e tudo mais. Só que quando eu cheguei, me deu um vazio, cara. Eu falei, caralho. Ou algumas já tinham chegado, algumas pessoas adiantaram mais, outras estavam atrasadas, mas no dia que eu cheguei, ninguém que eu conhecia e que eu fiz amizade, que eu bebi nos dias, não sei o quê, estavam lá. E aí eu falei, cara, outra coisa, eu falei assim, pô, chegar só você também, sem a galera que caminhou com você, é muito estranho. Foda isso. É muito estranho, sabe? Tipo, não é a mesma coisa, não dá pra comemorar sozinho, sabe? Tipo, eu acho que se eu tivesse chegado com a galera, eu estaria mais feliz, assim. Com certeza, né? Com certeza, estaria mais feliz, mesmo com febre. Mas foi uma experiência, cara, que eu cheguei em São Paulo, eu não andava, eu fiquei 2 semanas ainda, tipo, porque lá você tá ainda tem aquele ânimo, né, assim, adrenalina, tudo mais. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi o estado que eu tava de muleta, não dava pra andar, assim, durante um tempo. Caramba. E aí meu pé zoado, demorou pra voltar ao normal, viu? Mas foi uma experiência incrível e que eu só penso todo dia em voltar pra lá. Eu quero fazer de novo. Mesmo que sejam menos dias, porque aí eu vi como é que é. Tem gente que, tipo, eu tenho 10 dias de férias e vou fazer um trajeto de 10 dias. E é isso, sabe? Então, assim... Uma bicicleta também pode ser Tem bicicleta também. Uma moto, carro, avião. Fazer de avião é fora. Você tá com isso na cabeça? Você tá com preguiça de caminhar? Cara, eu não faria isso de jeito nenhum, cara. Cara, eu faria talvez o lance de ir pra um retiro e passar 10 dias lá. Mas dessa caminhada, eu não consigo nem conceber o mundo que eu faria. Cara, mas... eu adoro caminhar, acredita? Tipo assim... eu acho terrível. Agora que roubaram meu carro e eu tô caminhando bastante, assim... Eu não gosto de caminhar, tipo, no sol. Não gosto de caminhar, tipo, subida, descida, muita coisa assim. Mas, tipo, falar assim, Kaique, o clima tá ok, caminha daqui até ali, são 20 quilômetros. Tipo, coloca o fone no ouvido, cara, e vou, assim, sem preocupar. Adoro caminhar. Adoro nessa caminhar. jornada, acho que você se tornou um homem melhor do que eu. Eu tive que aprender, né? Porque eu pego o carro pra andar 4 quadras, às vezes. Não, mas então, quando eu gosto de caminhar. Mas o carro também é muito legal. Não é que eu deixe de fazer isso também, entendeu? Mas é foda. Mas, cara, então esse lance eu sempre fui buscando muito esse lance de autoconhecimento. Sim. E achando que isso não tinha a ver com humor. Sempre achando que, tipo, autoconhecimento é uma coisa, humor tá do outro lado. Tipo, por mais que, tipo, palhaço tem autoconhecimento e tal, mas, tipo, o stand-up. Vamos colocar, não humor, o stand-up. O stand-up, tipo, é uma coisa ali de zoeira, não sei o quê, e autoconhecimento é uma coisa, e eu quero seguir autoconhecimento, eu quero ser, tipo... Aí eu fiz um curso de naturopatia, fiz massoterapia, então eu aprendi altas técnicas de massagem, falei, agora eu vou ser massoterapeuta, eu vou ajudar as pessoas a desenvolverem, a tirarem suas dores, seus traumas, não sei o quê, e vou deixar o stand-up, que é uma coisa... menor, vil de lado, não sei o quê. Até cair a ficha de que, velho, é a mesma coisa. O humor, ele faz isso também, ele transforma a vida das pessoas, sabe? Tipo, só da pessoa tá, tipo, estressada, ela vai num show e ela relaxa. Já é ótimo, né?
isso é melhor que remédio, cara, sabe? Tipo assim, não, eu sou meio contra remédio, então qualquer coisa é melhor que remédio. Mas não, contra remédio descontrolado, sabe? Tem gente que nem pensa já tá tomando remédio. Tem os Sim. remédios na hora certa, né? Só pra deixar claro aí, se alguma empresa farmacêutica quiser me patrocinar meu show, tamo aí. Acho remédio muito legal. Mas é isso, cara. Eu fui perdendo o preconceito. Eu descobri que eu tinha um preconceito mesmo com stand-up também. Até por ter feito teatro, eu fiz um teatro muito Praça Roosevelt, que é aqui em São Paulo, é tipo onde o teatrão é teatro tipo para 40 pessoas, para 30 pessoas, aquelas peças bem dramáticas e tal. É uma coisa muito foda, muito bom, muito legal. Mas existe um preconceito ali com stand-up, né? Então, assim, eu também fui meio que picado por isso e tive um preconceito fazendo, mas tipo, eu faço stand-up, mas não sou do stand-up, sabe? Tipo, eu faço, mas eu sou melhor que isso. Senhor, não me confunda. Eu sou algo superior, sabe? Tipo, até assumir que, tipo, caralho, não, é isso que eu faço e isso é foda, sabe? Quem faz humor, cara, tá buscando... é isso, o foco tá fazendo humor, tá se expondo ali, tá se ferrando ali. Eu não sei se pode falar palavrão. Pode. Tá se fudendo ali. Nossa, que mega palavrão, hein? Pra melhorar o dia das outras pessoas, pra, tipo... Na verdade, a gente faz porque a gente acha legal fazer aquilo e a gente quer ser amado e isso traz amor pra vida da gente também, foda-se. Sim. Mas é um monte de coisa também que tem uma troca muito grande. É uma exposição. E aí, eu conversando com algumas pessoas que não são da área, tipo, uma amiga minha, até a Flávia, ela falou, Kaique, você acha que o que você faz é muito normal, é muito de boa, tipo assim, eu faço stand-up, é isso aí. Kaique, você é a única pessoa que eu conheço que faz stand-up. Você já parou pra pensar nisso? Tipo, que no seu universo, tá cheio de comediantes stand-up, mas o universo das pessoas que vão assistir stand-up, às vezes não tem aí, tipo, isso pra eles seja uma coisa de outro mundo, Sim. o que pra você é normal. E aí eu comecei a olhar de outra forma mesmo. E daí que eu tive até coragem de... Agora eu comecei a dar curso de humor, de stand-up, enfim, que eu falei assim, cara, eu posso dar o curso, porque eu pensava assim, tem tanta gente que sabe, Tipo, eu sou mais um, por que eu tô com um gato aqui na garganta. Por que eu vou dar um curso, sabe? Tem gente que sabe mais que eu, não sei o quê, parará. Fala, pô, caramba, mas eu sei pra caramba também. É porque eu tô comparando com o Léo Lins, que escreveu livros de stand-up, sabe? Sim. Tipo, ou o Fábio Lins, que tá dando curso aí há muito tempo e pelo fato dele dar curso há muito tempo, ele tem mais experiência. Mas por que eu não posso vir a ter também, né? Eu tenho que começar em algum momento. Você pode achar uma abordagem também diferente. Diferente também, eu posso achar minha pegada, posso ver, tipo, que eu, dentro disso, porque é aquele lance, né? Eu acredito muito. Você começa a fazer uma coisa... Esse show que eu tô fazendo, que é intimista, na casa das pessoas, ele nasceu porque essa mesma amiga minha, a Flávia Redivo, ela falou assim... Eu falei com ela assim, eu tô querendo testar coisa nova, mas é foda, porque às vezes você vai fazer uns shows legais e você não quer testar coisa nova e tal. Ela falou, faz um show lá em casa, meus amigos. Eu falei, aí você testa coisa nova. Eu falei, tá, mas show em casa, não sei, pode ser. E se você filmar? Eu falei, eu posso fazer texto antigo também. Nossa, e eu posso criar quadros. E eu posso... E daí nasceu um show, entende? Tipo assim, a partir de um passo, né? Faz um show lá em casa. Tem um casal de amigos, a menina ela é fotógrafa e o cara é pianista. Os dois são muito talentosos, eu chamo eles de casal cultural. E a gente vai na casa deles, tá sempre cheia de artistas e, tipo, cada hora vai pegando pega o violão Que massa. E manda uma música incrível. Aí um dia eu falei assim, deixa eu tocar uma música. Aí eu peguei o violão e contei umas piadas. Foi legal, cara. Que massa. Foi legal, mas foi bem de surpresa. Tipo, até fiquei com medo de... Eu tremi, assim, eu senti um medo, tipo, da primeira vez que eu fiz, sabe? É louco? Essa proximidade, essa coisa intimista, assim, ela dá um tremelique diferente mesmo. Dá. E é isso, cara. Eu acho que dessas experimentações, de tudo, a coisa vai crescendo, né? Sim. Então, assim... e daí eu fui vendo que, tipo, cara, quem faz não é tanta gente assim que faz. Não. É uma coisa, é um diferencial legal, é uma coisa que as pessoas gostam, é uma coisa que traz positividade pra vida, tanto de quem faz como pra vida das pessoas que assistem, sabe? Tipo, independente se você tem humor ácido, se tem humor... Não tem a ver com o tipo do humor, tem a ver com fazer comédia, que o objetivo é... Sim.
né? Então, e daí eu comecei a me motivar muito, assim, sabe? A fazer, a criar coisas, a sempre estar fazendo. E eu tinha uma cobrança muito grande, que às vezes vem ainda, de tipo, de subir no palco e tipo, caralho, eu tenho que arregaçar. E aí eu comecei a mudar o mindset de tipo, cara, eu tenho que me divertir no palco e o meu objetivo aqui hoje é melhorar em 1% o dia dessas pessoas. Se eu melhorar em 1% o dia dessas pessoas, que é o fato de, tipo, delas só mostrar um sorriso, elas não precisam nem rir, só de, tipo, um sorriso e falar, foi legal, isso já melhorei mais de Sim. 1% o dia daquelas pessoas. E isso do... Só pausar nesse ponto. Isso do eu tenho que arrebentar hoje é uma coisa muito prejudicial, né? Nossa, e acontece muitas vezes, né? Acontece muito comigo. É um problema que eu luto sempre. Então, eu vejo que isso é o maior... que sempre me boicotou muito, assim. Tipo, eu não subia no palco, tipo... Uau, vou fazer meu show. Não, tipo... Eu já ia com uma cobrança, né? A pressão. E eu falo já ia, às vezes vem ainda e eu tenho que lembrar isso, assim. É um trabalho que agora eu fico fazendo no camarim, assim. Camarim quando tem camarim, né? Só pro pessoal achar que é chique. Mas de ficar pensando mesmo. Cara, eu não tenho que nada. Não tenho que provar nada pra ninguém e tal. Mas é um trabalho... É difícil. A gente que tá no palco ali exposto, a gente quer arrebentar mesmo. É esse o objetivo. A gente queria, tipo, ter risada pra caramba, aplauso pra caramba. O objetivo do... Esse termo eu acho que nem tem no Brasil, mas quando um comediante arrebenta nos Estados Unidos, eles falam que ele estava killing, que estava matando. Que, tipo, o objetivo é realmente o cara da plateia sentir dor de tanto que tá rindo. Eu lembro que uma vez que eu fui ver, era até lá aquele show da Carol Zócoli ali no Frei Café. Eu não cheguei a frequentar. Não? Não, eu comecei depois disso. Tinha um show ali que era um porãozinho assim de stand-up. E aí foi o Nigel. E o Nigel, velho? Eu vi Nigel nessa época também. Tipo 2012, assim, né? O Nigel, cara, ele tava com é um humor que você tava rindo, você não sabia nem por que você tava rindo e você não conseguia parar e era perigoso você engolir sua própria língua, sabe? Era uma coisa assim que você se sentia um retardado, não que eu, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu não consigo parar! Ai, meu Deus! Ai, eu vou explodir, sabe? Ele trazia uma coisa que foi bem diferente. Eu falava assim, nossa, cara, esse cara subiu muita régua. Agora eu tenho que fazer isso aí. Como eu faço isso? Ai, meu Deus. E aí perde a essência, né? Sim. Tipo, porque aquilo é a essência dele. Né? E eu acho que um grande lance é, tipo, qual que é a minha essência? Porque, por exemplo, se o cara... e aí eu sempre tive muito isso. O que tá fazendo sucesso? O que a galera tá gostando? Esse jeito do Ventura, não sei o quê. Então, vou tentar alguma coisa nesse sentido. O que é? Não, é mais sério? Então eu vou tentar algo nesse sentido. E tipo, não, mas qual que é o meu, né? Qual que é o meu? É o grande desafio, eu acho que é achar... Porque às vezes tem gente que... Eu fico olhando muito assim. Tem gente que acha que já tem a persona, mas não tem. Eu tô tipo, redescobrindo minha persona no palco. E eu tô me pegando no palco, às vezes, tipo... Às vezes... fazendo o que eu fazia antes, e às vezes com a persona nova, a persona nova não, a persona que, tipo, que eu percebi que é ela que... Sim. Que me deixa mais feliz ali no palco. Eu quero achar isso. Só isso que eu queria achar. É uma batalha, né, velho? É uma batalha. E aí eu me percebo... Só que, tipo assim, eu tenho que ficar me policiando. Falando, eu saí. Por quê? Quando eu faço piada que eu já faço há mais tempo, que eu, às vezes, não usava a persona... Tipo, fazia de um jeito, tentava imitar alguém, ou tentar fazer de um jeito que não era autêntico, sei lá, alguma coisa assim. Eu, às vezes, ainda, quando eu vou fazer, eu tenho que, tipo, opa, não, peraí, eu sou esse aqui, sacou? Sim. Essa persona, eu acho que é a coisa mais... É uma das coisas mais importantes na comédia, né, velho? Porque ela... Cada vez eu acho que piada é o que menos importa. É o jeito que você tá ali, é sua persona, sua calma pra estar no palco. A persona, a respiração. É isso. Eu vejo, às vezes, eu via esse lance de ter que arrebentar. Eu lembro muito de um show que eu fui
o Fábio Lins começou a dar uma interrogação na minha cabeça. Um dia, tipo, que ele foi fazer um show no Comedians, e nesse dia tava, tipo, pauleiro. Eu não lembro quem tava. Acho que tava Léo Lins, tinha uma galera, e foi, tipo, todo mundo arrebentando, assim, de uau! E o Fábio Lins virou tranquilamente. Eu nem comentei isso com ele até hoje. Aí eu tava lá no camarim, na hora. Ele falou assim... hoje eu quero fazer um texto aí que eu não faço há muito tempo. Ele não é tão forte, mas eu tô com vontade de fazer ele. E ele subiu no palco e ele destoou de todo mundo que tava apresentando que não foi realmente tão forte. Foi legal, mas não foi tão forte. E ele saiu, tá tudo bem. Eu falava, velho, mas como assim? Se eu tiver num show que tiver forte, eu vou querer, tipo... Eu podia querer testar coisas, mas falava, não, eu vou pegar meu melhor material e vou tentar arrebentar também. Pra ser igual todo mundo que tá aqui. Essa tranquilidade, sabe? De falar... Sim. É muito... Tem a ver com autoconhecimento também, né? Tipo, caramba, é só um show. Não. E é isso aí. Eu acho que tem sentido eu falar isso aqui hoje, mesmo sabendo que não é tão forte e ter consciência. Eu acho muito legal isso. Eu acho uma maturidade interessante, né? No palco, assim. Do caralho. Chegamos num tempo bom aqui. Ótimo. Falamos bastante coisas. Abordamos coisas bem legais. Você quer passar seus contatos para quem tiver interesse em ir na sua aula ou contratar o show do stand-up do comediante Nômade? Sim. Tem as redes sociais. Vamos lá. Anotem, pega o caderninho agora. Ou olhe no link abaixo. Link abaixo. Tá vendo? Que não é tão limitado assim. Tem recursos. Tem o Facebook, que é só digitar Kaique Dumont. Kaique se escreve Kaique e Dumont se escreve Dumont, certo? Sim. Anotou aí? Ficou bem simples. Kaique, Dumont é de Santos Dumont, com T mudo no final. O pessoal escreve Drummond. Não é Drummond, gente. Drummond é outro cara. É de Dumont mesmo. E Kaique com C. E tem o Instagram também, que é @Kaique Dumont. Que as mesmas regrinhas que eu passei pro Facebook servem também. Ia ser legal se o seu Instagram fosse Kaique Drummond. Pra confundir as pessoas. Eu acho incrível. Menos seguidores. Eu acho incrível essa técnica de anti-marketing. Muito obrigado por vir aqui no programa. Eu que agradeço. E vocês estão escutando aí, espero que vocês tenham gostado. Até quinta que vem, pessoal. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.